Bom, a reflexão de hoje é sobre o uso da palavra. Esse dom que Deus nos deu, esse dom que é muito importante, ele nos distingue dos animais, ele caracteriza a espécie humana pela sofisticação, pela amplitude do uso desse recurso, que é um recurso muito importante. A linguagem ela é tão importante que ela altera a nossa forma de analisar as coisas, as nossas emoções, né? Ela não cria as nossas emoções, apesar de que a gente pode até, né, dependendo das palavras que a gente estiver cultivando, mas ela pode alterar, sim, porque dependendo do que a gente mentaliza, do que a gente fala, a gente estabelece um outro padrão, né? Imagina assim, se a gente estiver conectado com palavras positivas, com palavras de ânimo, de energia, isso vai alterando a nossa fisiologia, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de interagir, né? Se a gente profere palavras de desânimo, de pessimismo, isso também vai alterando a nossa forma de interagir, de agir. A palavra é algo fundamental. E essa palavra, ela não nasce quando a gente externaliza o som. A palavra nasce primeiramente no nosso pensamento, né? Aquilo que nós pensamos, sempre a gente pensa primeiro. Por isso que o Emmanuel fala, né, daqueles estágios que a gente estabelece, né? Primeiro a vontade, depois o pensamento, depois a palavra e a ação. Ela vai não crescendo. Então a palavra ela não começa necessariamente quando a gente externaliza o som, mas quando a gente mentaliza alguma coisa, quando a gente começa a criar uma ideia dentro da cabeça. É aí que a gente começa a utilizar esse recurso precioso. Agora, nem sempre a gente faz um uso adequado da palavra. A gente tem que admitir que às vezes a gente quer impor a verdade e a gente começa a falar coisas simplesmente para depois descobrir que a gente não tinha toda a verdade. A gente às vezes quer impor o nosso ponto de vista, a gente faz um uso inadequado, a gente utiliza a palavra para corrigir, e a gente destrói pontos de afeto. Quem nunca passou por uma situação de utilizar a palavra e depois se arrepender do que disse, ficar se sentindo triste porque acabou dizendo que não devia, ou de uma forma que não estava adequada. Então, quando a gente começa a utilizar a palavra de uma maneira adequada, a gente começa, assim, a alterar a nossa vida, começa a alterar o que nós sentimos, começa a alterar a energia com a qual nós nos relacionamos e a energia que nós cultivamos dentro da gente. E aí vem aquela pergunta, né? E aí, como é que eu faço para utilizar a palavra de uma maneira correta? Utilizar a palavra de uma maneira correta, a gente vai ver no comentário mais para frente do Emmanuel, é possível e tem uma sequência, um passo a passo, para a gente começar a usar a palavra corretamente, né? Utilizar esse excelente recurso. Há uma maneira correta da gente utilizar a palavra. Como é que é essa maneira? A gente começa utilizando pouco. Essa é a maneira correta da gente começar. Então, assim, quando a gente estiver no uso, né, na possibilidade, na situação, na oportunidade do uso da palavra, comecemos usando pouco. Porque quando a gente usa pouco a palavra, normalmente a gente não se arrepende. Ninguém se arrepende de, diante de uma crítica, não ter falado nada. Ninguém se arrepende de, diante de uma situação conflituosa, a gente utilizar o silêncio. Ninguém se arrepende de quando as pessoas estão cultivando a maledicência, a gente ficar, né, assim calado, observando, dar um sorrisinho. Então, o primeiro passo no uso adequado da palavra é usar pouco, né? A gente não utilizar, não abusar desse recurso. Depois a gente começa a usar de maneira cuidadosa, né? Quando os assuntos surgirem, a gente dá uma expressão curta, presta mais atenção, escuta, concorda ou não, fazendo pequenos maneios de cabeça, dá um sorrisinho, mas a gente vai utilizando um pouquinho a palavra. E no terceiro nível, a gente começa a utilizar a palavra sempre para falar algo positivo. Buscar algo que seja construtivo, que seja positivo. Por isso é que é não crescendo, né? A gente começa não usando, usando um pouquinho e usando para falar algo positivo. Eu não tirei isso da minha cabeça, né? Isso é um conselho do Emmanuel, a gente vai ver daqui a pouco, porque
se a gente começa a compreender esse uso da palavra, o poder que a palavra tem de interferir, de alterar o ambiente, de alterar o sentimento das pessoas, de produzir impacto nos corações, nas mentes daqueles que estão à nossa volta, a gente precisa ter muito discernimento no uso desse recurso. Muitos conflitos, muitos problemas surgem porque a gente faz um uso inadequado da palavra. Por isso é importante que a gente utilize de extrema cautela e cuidado quando a gente for dizer alguma coisa. E dizer nas mais diversas situações, mesmo nas situações de frivolidade, de superficialidade do dia a dia, a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque às vezes uma palavra pronunciada de maneira impensada, ela vai produzir um efeito que pode ser bastante desastroso se a gente não tiver muito cuidado, muito conectado. Então, a palavra é extraordinária, é um recurso extraordinário, mas a gente precisa utilizá-lo com sabedoria. E com sabedoria significa, diante de uma ferramenta complexa, diante de uma ferramenta que produz um impacto muito grande, a gente utilizar começando devagarzinho. É assim que a gente faz com a maioria das coisas na vida, né? Quem pega, por exemplo, quem aprende a andar de bicicleta, não monta em cima da bicicleta e sai a 30 por hora. Você começa a pedalar devagar, né? Então, que a gente tenha, sabe, essa disposição de exercitando o uso adequado da palavra, porque sempre que a gente conserva o silêncio, a fala comedida e a boa palavra, a gente não se arrepende. Ninguém vai se arrepender de ter falado pouco, ninguém vai se arrepender de ter pronunciado uma frase de incentivo, de construção. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. É um versículo muito bonito. E depois eu vou fazer como eu comentei no começo, eu vou fazer uma pequena análise desse comentário na sua estrutura, ok? O comentário vem lá da carta de Tiago, a gente já comentou algumas vezes aqui nas nossas reflexões, já caiu alguma coisa da carta de Tiago. Essa carta é uma carta que eu gosto muito, é uma carta que tem muita coisa prática para que a gente possa utilizar. E o versículo está no capítulo 3, versículo 10, e diz o seguinte: da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. E aí Emmanuel vai analisar uma parte desse comentário e vai intitular o seu comentário com palavras. E vai nos dizer o benfeitor: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação. Nunca te arrependerás, ele vai estruturar assim, né? De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Esse comentário do Emmanuel, ele é muito bonito, tá? Eu tenho tem alguns comentários que tocam mais a gente, né? E esse aqui é um comentário que me chama muita atenção, porque esse é um comentário que Emmanuel esculpiu. Ele não foi nem escrito, ele foi esculpido. É de uma beleza. E eu vou entrar aqui, como eu tinha falado no começo, vou fazer uma rápida análise da estrutura desse comentário,
para que a gente possa entender um pouquinho como o Emmanuel esculpe esses comentários. Eu preparei aqui um material que eu vou deixar lá no Telegram do Evangelho por Emmanuel, eu vou deixar o comentário e a forma como eu vou analisar a estrutura desse comentário aqui. Vou deixar lá no Telegram para quem quiser baixar, tá? O pessoal que está no Instagram talvez não consiga ver a projeção da tela, mas depois pode entrar lá no YouTube que vai estar lá direitinho, tá? Não precisa mudar de rede, a gente sempre distribui para todas as redes para que a pessoa possa acompanhar naquela que tenha mais facilidade. Então, como é que o Emmanuel estrutura esse comentário? Quando ele coloca palavras, ele vai analisar, ele estrutura assim, de primeira frase, nunca te arrependerás. E aqui é o primeiro chamado dele, para que a gente utilize a palavra, utilize um recurso, de forma que a gente não precise se arrepender, que a gente não precise lamentar, que a gente não precise se culpar, que a gente não precise ter remorso pelo uso que a gente fez daquela palavra. Mas o que é muito interessante é que aquela lista de coisas que ele comentou, e o Emmanuel às vezes faz isso, né? Ele faz uma lista, e às vezes a gente pensa que aquilo é só um recurso linguístico, que ele está só utilizando de uma retórica ali para dar uma beleza, e tem esse aspecto, sim. Mas, gente, surpreendentemente, isso foi milimetricamente planejado, porque são 20 itens divididos em 2 grupos de 10 cada um, e cada um desses grupos está estruturado naquilo que a gente comentou, da gente primeiro começar com o não falar muito, conservar o silêncio, e depois o uso da palavra. É como se o Emmanuel colocasse assim, 10 passos no primeiro grupo, né, básico, para a gente falar pouco, e depois 10 passos no grupo avançado, para que a gente possa utilizar efetivamente a palavra. É impressionante quando a gente olha isso nos comentários do Emmanuel. A gente já comentou aqui que quando a gente elaborou a coleção Evangelho por Emmanuel, a gente se absteve de fazer esse tipo de análise quando a gente percebia, a equipe percebeu isso. A gente conseguiu captar, quando a gente estava analisando os comentários, essa riqueza da estrutura do Emmanuel. Só que a gente realmente se absteve de não fazer, não incluir isso na coleção, porque outras pessoas podem ter outras visões, descobrir outras coisas, então a gente resolveu colocar ali o material bruto, mas agora nas redes sociais, principalmente nesse estudo que a gente vai começar semanalmente, a gente vai compartilhar isso que a gente percebeu. Então, na primeira frase, depois do nunca te arrependerás, ele coloca assim, de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação. Então, isso é o que define o primeiro grupo. E aí são 9 itens, tá, em que ele vai estruturar os verbos daquilo que a gente deve utilizar para, nesse primeiro nível do uso da palavra, do uso mais comedido, do uso mais simplificado, né, da gente conservar o silêncio quando for possível, ele vai estruturar, e esses verbos constituem um programa, é quase uma programática de ação. Porque se a gente for analisar, eu vou falar aqui rapidinho, né? Evitar, calar, preferir o silêncio, renunciar aos palpites, não opinar, esquivar-te a promessas, meditar, apenas sorrir e fugir de reclamações. São 9 itens que detalham aquele primeiro grupo ali de ouvir muito e falar pouco. Eu vou repetir aqui porque é muito bonito, tá? Então, se a gente fala assim, como é que eu exercito isso? Como é que eu exercito esse uso da palavra? Evitar comentários, calar a explosão da cólera, preferir o silêncio, renunciar a palpites, não opinar em problemas que não dizem respeito, esquivar-te a promessas que não pode cumprir, meditar muitas horas sem abrir os lábios, apenas sorrir, fugir de reclamações. Primeiro grupo feito, ok? Isso está lá no comentário, está estruturado dessa forma. E eu fico impressionado com a mediunidade do Chico, né? De ser capaz de verter para o papel, naquela velocidade que o Chico psicografava, uma estrutura dessa de um comentário que foi milimetricamente planejado. Aí ele passa para o segundo prisma. Tá? O segundo, ele também são 10 e também tem uma parte inicial, que é de estimular o bem sob todos os prismas. Se no primeiro passo, se no primeiro nível do uso da palavra, o nosso desafio, a nossa busca, né, deve ser
de ouvir 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, esse é o primeiro grupo, é como se a gente entrasse na academia e falasse assim, os exercícios preliminares, né, para a gente ir acostumando, agora não, esse aqui já é o mais avançado, de estimular o bem sob todos os prismas. Okay? Tendo exercitado aquele primeiro, passemos então ao segundo. E aí são 10 também. Esse comentário, essas 20 frases, elas foram, né, muito bem pensadas e planejadas, não estão aqui jogadas. Então, o que esse segundo grupo contempla? Tá? Contempla pronunciar palavras de perdão ou bondade, explanar sobre otimismo, fé e caridade, exaltar a confiança no céu, ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, prestar informações que ajudem aos outros, exprimir bons pensamentos, formular apelos à fraternidade e à concórdia, demonstrar benevolência e compreensão, fortalecer o trabalho, a educação, a justiça, o dever e a paz, o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Então, esse é o segundo grupo. Esse comentário de Emmanuel, gente, às vezes a gente lê os comentários do Emmanuel e a gente não passa, a gente passa despercebido por essa riqueza, porque aqui nesse comentário ele está dando uma programática, um plano de ação para que a gente possa fazer o uso adequado da palavra. E ali no final, ele coloca 3 coisas que a gente lê muito rápido, mas ali existe o terceiro nível, que é o nível da análise da palavra. Como é que a gente analisa se aquela palavra que a gente vai proferir, ela está adequada àquela proposta da gente pronunciar aquilo do qual a gente não vai se arrepender depois. Então, quando ele coloca examina, ele coloca 3 coisas. Tá? E aqui já é o nível mais avançado do uso da palavra. Examinar o sentido, o modo e a direção. O sentido, se a gente lembrar lá das nossas aulas de física, né? Eu adorava física quando eu fazia o meu segundo grau. Na minha época era segundo grau, não era nem colegial, era uma matéria que eu gostava muito. E lá a gente tinha, né, direção e sentido. Direção é quando a gente coloca direção assim, horizontal, vertical, diagonal. Sentido é direita, esquerda, para dentro, para fora, para frente, para trás, ok? E Emmanuel convida a gente a analisar essas palavras em 3 aspectos: direção, modo e sentido. Direção horizontal ou vertical é analisar se as nossas palavras elas se dirigem à horizontalidade, ou seja, aquilo que é do mundo material, ou na verticalidade, que é aquilo que inspira as coisas espirituais. Quando a gente fala assim, Saulo, mas como é que eu uso a palavra no sentido espiritual, quando eu estou falando de Jesus? Eu falo, não. Quando você está conversando com uma pessoa, você pode conversar com a personalidade, e aí é no sentido horizontal, ou você pode conversar com o ser espiritual que está na sua frente. É por isso que os hindus têm uma saudação, né, que é uma saudação muito bonita, que é o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Então, quando eu uso a verticalidade, a direção vertical nas minhas palavras, eu busco conversar com aquela pessoa, com o ser espiritual que ela é. E isso muda, às vezes, a minha forma de falar. Porque eu começo a interagir reconhecendo que o outro é um ser imortal, é um espírito imortal. Eu não fico somente na transitoriedade. Então, o erro que eu vejo no outro, eu converso com ele de uma maneira diferente. Porque eu não vou simplesmente pensar na personalidade equivocada, mas no espírito que um dia vai acertar, que um dia vai crescer, que um dia vai progredir e que eu posso auxiliá-lo. Então, a minha palavra deixa de ser uma palavra de crítica para ser uma palavra de incentivo, de fortalecimento. É Jesus conversando com o senador Públio Lentulus nas praias de Cafarnaum, quando ele diz assim: senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Jesus, nessa hora, não estava conversando na horizontalidade, ele estava conversando na verticalidade, porque ele estava falando com o ser imortal que Públio era. O sentido é se a gente está expressando esse sentido a partir do que o outro está nos trazendo ou do que eu. Porque, às vezes, muitos diálogos que nós temos não são outra coisa senão monólogos a 2. A gente fala com o outro, mas sempre esperando o nosso benefício, aquilo que a gente quer, a nossa ideia.
Mas quando a gente começa a falar na direção do outro, a gente começa a utilizar mais perguntas do que afirmações. A gente começa a não buscar generalizações. Ah, você é assim. Não, você está assim, você pode ter feito isso. A gente busca ser mais específico. Especificidade. A gente se preocupar com o que o outro está pensando, são aspectos do sentido do uso da palavra. E o modo diz respeito à entonação, à intensidade, à coerência postural. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu confio em você, né? Mas assim, a maneira da pessoa falar, a maneira dela gesticular, a tonalidade, mostra que ela não está, ela está dizendo uma coisa com os lábios, mas ela está mostrando a incoerência ou que ela pensa diferente com outras expressões. E ele disse, examina tudo isso antes de pronunciar, nos convidando ao exercício do pensamento, da análise do pensamento, antes que a palavra se torne uma expressão sonora. E aí ele conclui, da mesma boca procede bênção e maldição para o caminho. Gente, muito rapidamente, isso é o que eu queria trazer aqui, como um pequeno spoiler de como é que vão ser os nossos estudos, tá? Que a gente vai estar gravando sobre esses comentários do Emmanuel, aprofundando essas questões de estrutura, da forma como o Emmanuel coloca os seus comentários, como é que ele estrutura as ideias, e isso é muito bonito, porque Emmanuel não escreve simplesmente como literatura. Emmanuel escreve pensando, analisando, não é simplesmente uma coisa que sai de maneira assim, impulsiva. Né? Faz sentido? Eu não sei se o pessoal gostou da análise que foi feita. Comenta aí o pessoal que está no Facebook, porque esse é o que a gente está se propondo a fazer quando a gente pegar um comentário de Emmanuel e a gente destrinchar realmente. E aí, nesses estudos que a gente vai fazer, o objetivo é... Isso aqui é só uma parte, tá? Dá para ir muito mais profundo, porque a gente não fez aqui a análise do versículo, do texto grego, que a gente vai fazer também, para entender o que isso significa. E aí a gente vai começar a aprofundar, né, no que é a forma, no que é esse passo a passo, nessa recomendação que o Emmanuel faz, para que a gente não só entenda aquela mensagem, aquela ideia, mas para que a gente coloque isso em prática, ok? Meus irmãos, minhas irmãs, quero agradecer vocês, a gente esticou um pouquinho mais, mas eu queria trazer aqui esse pequeno spoiler, né, do que significa essa análise mais aprofundada de um comentário do Emmanuel. Terminando aqui, eu deixo o texto e essa análise que eu fiz aí, separando os dois grupos lá, vou deixar lá no Telegram para as pessoas poderem baixar e analisar, ver se faz sentido, comentar, sempre é bom a gente interagir, ok? Um excelente domingo a todos, muita paz, muita energia, muita harmonia. Hoje nós temos, o pessoal comentou aí, o segundo encontro dos NEP São Paulo, quem quiser participar está pela internet. Parabéns a Ilza, que está lá inaugurando uma casa espírita, né? Sempre é uma fonte de luz. E eu desejo a todos um excelente domingo, um domingo de muita paz, de muita energia, de muitas realizações e um domingo de um bom uso da palavra. Um grande abraço e até amanhã, às 7h35 da manhã.